Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né, falando especificamente sobre geometria plana, né, e hoje a gente vai estar justamente resolvendo o seguinte problema, né. Aqui a gente tem um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, e esse ângulo é justamente formado pela soma de dois ângulos complementares, né, ou seja, os ângulos complementares, né, eles justamente, a soma deles vai chegar aí a 90 graus, né. Só que tem um detalhe, a gente não sabe quais são os valores dos ângulos complementares porque eles estão, né, justamente dessa forma escritas, né, tá como uma equação, né. Então a gente tem um primeiro ângulo que é 2x mais 8 graus e o segundo ângulo que é 3x menos 3 graus. Então a gente só consegue descobrir esses ângulos justamente identificando o valor de x, né? Então é justamente o que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, um detalhe importante, né? A gente sabe que esses dois ângulos acabam sendo complementares, né? Porque vai dar igual a 90 graus, então é a base que a gente vai ter aí para o cálculo dessa expressão, né? Então vamos lá para o cálculo, né? O primeiro ponto que a gente vai ter é justamente que 2x mais 8 graus, né? Vai ser somado, né? Justamente com 3x menos 3 graus, né? Ou seja, a soma, né, justamente desses valores vai dar igual a 90 graus, né? Então a gente tem aí a primeira parte, que é justamente essa identificação aqui. 2x mais 8 graus, somado com 3x menos 3 graus, vai dar igual a 90 graus. Então aqui a gente vai reorganizando a equação, né? A gente vai ter 2x mais 3x, né? 8 graus, mais 8 graus, né? Menos 3 graus, né? Que vai dar igual a 90 graus. Então aqui a gente já pode ir ajustando os valores, né? No caso, 2x mais 3x vai dar igual a 5x e 8 graus menos 3 graus vai dar igual a 5 graus, né? Então a gente vai ter aqui 5 graus igual a 90 graus. E é o que acontece, né? O 5 ele vai passar, né? Nesse caso agora, subtraindo, né? Então a gente vai ter 5x igual a 90 graus, né? Menos o 5 graus, né? Então nesse caso aí, 5x vai ser igual a 85 graus. Né? Então nesse caso aí, né, o próximo passo agora é justamente fazer a relação onde x vai ser igual a 85 graus, né, dividido por 5. Né? Então é justamente aí o valor para a gente poder encontrar o x. Então 85 dividido por 5 vai dar igual a 17. Né? Então x é igual a 17 graus. Né? Então nesse caso, né, sabendo esse valor de x, a gente consegue encontrar, né, o valor dos ângulos complementares. Né? Nesse caso aqui é 2x mais 8 graus. Né? Então fazendo a identificação do x, né, a gente vai ter 2 multiplicado por 17, né, 17 graus, mais 8 graus. Né? Então, nesse caso aqui, né, o valor, né, desse primeiro ângulo seria justamente 17 vezes 2, nesse caso dá 34, mais 8, que vai dar igual a 42 graus. Né? Então, 42 graus é o primeiro ângulo. Né? O segundo ângulo, né, como a gente já sabe o primeiro, né, o segundo ângulo, teoricamente, é justamente o complemento para poder chegar a 90, né? Então, nesse caso aí, a gente teria o total de 48 graus, né? Então, teria aí 48 graus. Mas vamos aqui calcular para verificar, né, se o valor ele está correto. Né? Coloquei ele aqui um pouco mais para baixo. A gente teria justamente 3 multiplicado por 17 menos 3 graus. Né? Seria aí o cálculo, né? Vou colocar aqui o símbolo do grau. Então a gente teria 17 menos 3, ou teria 17, né? Vezes 3, que daria 51, menos 3 graus, que vai dar exatamente igual a 48 graus. Né? Então 48 graus aí seria o valor do segundo ângulo. Né? Então, de fato, aí indicando que a soma dos dois valores, 42 mais 48, vai dar igual a 90 graus. Então, aí, fechando aí o nosso cálculo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi, pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Mais um vídeo aí sobre geometria plana. E a gente agora vai estar falando sobre ângulos suplementares, né? Os ângulos suplementares é o seguinte, né? A soma desses ângulos, né, dá justamente igual a 180 graus, né? Que seria justamente essa relação aqui de abertura, né? Então daria aí 180 graus. E aí, no caso, nosso objetivo é justamente saber, né, o valor desses ângulos aqui indicados, né? Você pode ver que ele está identificado aí numa forma de equação, né? A gente tem o primeiro ângulo que equivale a 5x, o segundo que equivale a 3x e o terceiro que equivale a x. E aí, nesse caso, para a gente descobrir, né, o valor desses ângulos, a gente vai montar a seguinte equação, né? 5x mais 3x mais x vai dar igual justamente a esse suplemento, né, que no caso daria aí 180 graus. Né? Então, somando os valores de x, a gente teria justamente 9x igual a 180 graus. Né? E nesse caso aí, o x seria igual a 180 graus, né, dividido por 9. Dividido por 9. Então, a gente teria aí 180 graus dividido por 9, onde 180 dividido por 9 dá igual a 20 graus. Então, x é igual a 20 graus. Né? Então, para a gente saber, né, o respectivo valor de cada um desses ângulos aqui, é só multiplicar o valor de x por 20. Né? Esse aqui, no caso, como já é x, né, a gente teria justamente esse valor aqui como sendo 20 graus. Né? Seria aqui 20 graus. Né? Esse aqui de cima, né, ele seria 3x, no caso 3 multiplicado por 20 daria 60 graus. Né? O último que está faltando 5, né, pela própria relação da suplementação, né, ou seja, 80 para 180, esse aqui daria 100 graus. Né? E de fato a gente tem aqui a comprovação onde 5x seria 5 multiplicado por 20, que daria justamente aí 100 graus. Né? Então a gente teria 100, 60 e 20, que somando esses três valores dariam aí 180 graus. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai estar justamente falando aí sobre a régua, né, com polegada fracionária, né, e em sua leitura. Né? O primeiro ponto é entender que, né, eu vejo muita gente comentando, né, que essa régua, né, ela não é tão precisa, né? Mas da mesma forma que a régua, né, em polegada fracionária tem a sua precisão, né, uma régua em milímetro, centímetro também tem sua precisão. Então essa questão de dizer que não é tão precisa, tem que sempre lembrar que é uma relação de comparação. Né? Não é simplesmente no achismo, né? Tem que ter essa indicação. Né? Ela não é tão precisa por quê? Né? Você tem que tomar como base ali a tolerância que você vai estar verificando. Né? Exemplo, você está com a tolerância ali centesimal, decimal, milesimal, ela não vai te dar uma precisão em relação a isso. Né? Assim como outras réguas também. Né? Ou seja, ela tem uma escala específica. Né? Então é importante ficar atento com isso. Nesse caso aqui, observem que essa régua aqui, né, trazendo só a parte aqui de 0 até 1 polegada, né, obviamente a régua ela tem continuidade, né, referente ao desenho, né, observa que ela tem 16 divisões. Né, tem 16 divisões. Se a gente for contar aqui esses tracinhos aqui, a gente vai encontrar 16 divisões de indicação. Né, e justamente essa aí é a relação de resolução, ou seja, a resolução dessa régua aqui é de 1/16 de polegada, ou seja, é o menor valor que ela consegue medir com precisão. Ou seja, a polegada dividida em 16 partes, né? Então seria o menor valor. Então qualquer valor que venha divergir dessa escala, né, no caso de 1/16 de polegada, ela não vai te dar precisão enquanto verificação. Né? Outra coisa é a questão da confiabilidade, né, que é justamente de onde você vai estar aproximando a peça ou o elemento ali para ter a noção, né, do valor que ele vai ter de referência. Né? Então isso aí já é uma outra situação. Né? Mas a nível de resolução ela consegue te dar uma indicação, nesse caso aqui, de até 1/16 de polegada. Né? Tem algumas réguas que trazem até 32 divisões, mas aí você já percebe que fica difícil visualizar. Né? E também acontece muito, né? As pessoas preferirem uma régua com 16 divisões, 8 divisões, né? Porque você consegue visualizar melhor, mas entenda que a resolução dela, né, acaba não sendo tão boa. Né? Exemplo, se você tem uma régua de 1/8, até 1/8 de verificação, né, ela não é tão boa enquanto uma régua com 16 divisões ou uma régua com 32 divisões. Né? Obviamente fica difícil a visualização, mas ela te dá uma resolução melhor. E aí onde entra, né,
Posteriormente, a questão do paquímetro, né, e da escala móvel, né, que consegue te dar aquela possibilidade ali de 64 ou 128 divisões, né, onde você utiliza aquele recurso das subdivisões, né, como a gente já viu várias vezes aqui no canal, né. Aqui só para fechar a questão das divisões, né, aqui a gente tem a primeira relação aqui de escala, né, trazendo 8 divisões, ou seja, está aqui o 0, 1 oitavo, 2 oitavos, que simplificado dá 1 quarto, 3 oitavos, 4 oitavos, que simplificado a gente chega em meia, né, meia polegada, 5 oitavos, 6 oitavos, simplificado chega em 3 quartos, 7 oitavos e 1 polegada e assim sucessivamente, né. O mesmo caso vale para a relação de 16 divisões, né. A gente teria aqui 1 16, 2 16, que simplificando dá 1 oitavo, né, aqui 3 16, 4 16, que simplificando dá 1 quarto, 5 16, 6 16, que simplificando dá 3 oitavos, 7 16, 8 16, que simplificando dá meia, né? 9 16, 10 16, simplificando dá 5 oitavos, 11 16, 12 16, simplificando dá 3 quartos, 13 16, 14 16, simplificando dá 7 oitavos, 15 16 e 16 por 16, que obviamente simplificando vai dar 1 polegada. Lembrando que essa questão da simplificação está referente a numerador e denominador par. Exemplo, 8 16, né? 8 16 a gente simplificando por 2 vai dar 4 oitavos, simplificando por 2 vai dar 2 quartos, simplificando por 2 vai dar meia, né? Ou seja, 8 16, né, é justamente a relação aqui do valor central, né? Ou seja, esse valor aqui de meia polegada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fresagem, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre profundidade de corte, né? Uma característica aí também muito importante, né, desse ciclo de operação. E no caso da profundidade de corte, a gente também vai estar expandindo aqui para uma análise geral, né, sobre essa análise, né, da remoção do cavaco. Bom, no que diz respeito à fresa, né, a ferramenta, duas características importantes. Profundidade de corte. Diminuir aqui a fonte. Então a gente tem a profundidade de corte e tem a diâmetro, né? Diâmetro eu vou colocar aqui barra lateral. Barra lateral. O que significa? O fabricante ele dá uma informação, né, normalmente ligada à velocidade de corte de uma profundidade limite, né? Então, exemplo, vamos supor que com a velocidade de corte de, vamos colocar aqui 30 metros por minuto, 30 metros por minuto, você tem aí uma profundidade, né? Vamos colocar aqui uma profundidade, vou colocar aqui P mesmo com profundidade, uma profundidade de, no máximo, lembrando que essa informação está ligada ao máximo, né? Ou seja, no máximo 4 milímetros. Né? Lembrando sempre que os ciclos de usinagem eles são divididos em desbaste, né, e acabamento. Né? Então, também é uma característica interessante, porque normalmente você tem uma ferramenta que está ligada ao desbaste, outra ferramenta que está ligada ao acabamento. Inclusive, nessas ferramentas que de múltiplas operações, né, inclusive indicadas aí tanto para desbaste como acabamento, né, você tem que ficar atento aí com o desgaste do inserto para não prejudicar o acabamento. Mas enfim, vamos supor que essa profundidade aqui ela esteja ligada à questão do desbaste, né, ela seja uma relação ali ligada ao desbaste. O que acontece nesse esboço aqui desse desenho aqui, a gente tem aí um cubo, né? E essa parte aqui branca, ela representa justamente aqui o volume de material que vai ser retirado. Ou seja, tudo isso aí vai ser faceado da peça, né? Vai ser removido da peça. E aí entra justamente essas características. Exemplo, vamos supor que essa espessura a ser retirada, ela tenha 10 milímetros, né? Vou colocar aqui para ver melhor. 10 milímetros. O que acontece? Se a profundidade de corte é 4 milímetros, você não vai poder tirar os 10 milímetros de uma única vez, né? Você vai ter que tirar no máximo 4 milímetros, depois mais um corte de no máximo 4 milímetros e depois de 2 milímetros. Normalmente, né, até indicado fazer um balanceamento para não causar, né, um esforço excessivo. Né? Exemplo, você tem 10 milímetros ali para ser retirado, e a profundidade de corte é 4 milímetros, o que é que você faz? Você pega esses 10 milímetros, né, pega os 10 milímetros, divide ali por 4, né? Nesse caso aí 10 dividido por 4 vai dar justamente aí 2,5.
Esse 2,5 representa a quantidade de movimentos, né? Seria a quantidade de movimentos, ou seja, a gente precisaria de dois movimentos e meio, só que não existe 2 movimentos e meio, né? A gente já trabalhou cálculos referentes a isso, né? Então você arredonda para mais, então seriam 3 movimentos, né? Que foi justamente o que a gente verificou agora. 3 movimentos de quanto, né? Que seria essa observação. Então você pegaria os 10 milímetros que devem ser retirados e dividir por 3. 10 dividido por 3 vai dar 3,33. 3,33 obviamente é um valor ali difícil de você selecionar no anel graduado ou colocar ali no display digital, né? Então, exemplo, você pode estar dando 2 passos ali de 3 milímetros, né? E um de 4 milímetros, enfim, ou seja, uma indicação ali para poder balancear essa remoção de cavaco, mas que não exceda os 3 movimentos, porque a gente já viu que com 3 movimentos dá para você remover esse material tranquilamente, né? Então, isso aí, obviamente, falando aí de desbaste. Aí se você disser, poxa, eu quero fazer em 4 movimentos, né? Exemplo, eu quero fazer em 4 movimentos de 2,5 milímetros. Eu posso fazer? Pode. Quero fazer em 5 movimentos com 2 milímetros de profundidade. Pode também. Veja que em cada um desses casos você vai estar tirando 10 milímetros. Só que vem aí o problema. Qual é o problema? Quanto mais movimentos, mais tempo você vai ter ali de operação. Né? A gente sabe que o grande foco das empresas, né, além da questão da lucratividade, é a questão do tempo. Porque, né, uma questão sine qua non, né? O tempo ele vai estar dando uma condição base ali para que você venha ter sucesso ou insucesso, considerando aí lucratividade no processo. Né? Então é importante você não simplesmente fazer ali uma análise de tempo ali no achismo, é importante ter a concordância com aquela indicação ali, né? De realmente ter alguém ali que venha a validar aquele teu pensamento, né? Mas aí no caso a gente sabe que dá para poder fabricar essa peça aí com 3 movimentos, só que aí vem um detalhe, né? A gente falou sobre profundidade de corte e agora vamos falar aqui sobre essa questão da lateral, né? Principalmente para os processos de faceamento. O que acontece? Vou apagar aqui, a indicação da ferramenta, né? O diâmetro da ferramenta ele não pode entrar totalmente em mergulho na peça, né? Exemplo, vamos supor que essa parte vermelha aqui seja o diâmetro da ferramenta, ela não pode entrar diretamente aqui para usinar toda aquela área do diâmetro da ferramenta, né? Ou seja, você tem que ter ali uma sobra, né? Ou seja, ela não pode entrar totalmente em mergulho, né? Essas indicações, né, elas são justamente no máximo 3/4 do diâmetro, né? Ou seja, de você deixar pelo menos 1/4 do diâmetro para fora da área de usinagem. Importante falar isso, né? Eu já vi uma vez um grupo de estudantes estava fazendo lá um trabalho, né, de um projeto, né, e aí eles estavam pegando as orientações com o professor, e aí eles fazendo o corte lateral, né, da peça, né, e aí estava passando na hora e eles comentaram, né, caramba, como é que a gente vai tirar essa parte aqui do centro? Mas, lembrando, é a parte a ser usinada, né, ou seja, a ferramenta ela pode passar em toda a superfície da peça, o que ela não pode é entrar em cheio em toda a área de contato dela. Né? Em resumo, né, exemplo, vamos supor que essa ferramenta ela tenha 80 milímetros de diâmetro. Ou seja, você vai começar aqui o corte dela, o que é que vai acontecer? 1/4 dessa ferramenta aqui ela vai ter que ficar fora ali da área de usinagem, né? Ou seja, 20 milímetros. Né? 20 milímetros. Né? E no caso, os 60 milímetros aqui, que é o complemento para chegar aos 80, direto ali na peça. Né? E aí justamente, vamos supor que você fez o primeiro corte, né? Você fez o primeiro corte, ou seja, essa parte aqui removeu. Quando você for fazer o segundo corte, é a mesma situação, né? Essa parte aqui ela vai estar removida, né? Não vai ter área aqui de usinagem, né? Às vezes você vê ela teoricamente raspando, né? Retirando algo ali, mas às vezes é porque a ferramenta ela já não está com um tempo de vida útil legal, né? Então ela está deixando um pouco áspera ali, mas do processo mesmo, não tem problema. Então, quando a ferramenta ela vai iniciar aqui esse segundo corte, é a mesma situação, né? 1/4 da ferramenta tem que ficar ali para fora, né? Para fora da onde, né? Não para fora totalmente da peça, né? Mas para essa parte que já foi removida, né? Então,
Ficar atento com isso, né? E uma outra característica que uma vez, muito tempo, né, uma pessoa comentou, ela disse, pô, professor, ninguém vai ficar medindo isso, e de fato, né, é muito difícil você ir lá e medir. Mas se você está lá com uma máquina que tem anel graduado, tem display digital, ou uma máquina CNC, você não precisa medir, né, ir lá com um paquímetro medir. No próprio deslocamento do anel graduado dá para você ter essa informação, né? Faz o referenciamento certinho ali e respeita ali a condição da ferramenta, né? Porque senão vai estar desgastando muito, né, o tempo de vida útil dela, né? Ou seja, vai estar diminuindo, né? Então, no próprio deslocamento ali no manípulo, dá para você ter essa característica aí sem se preocupar com a questão da medição, tá bom? Bom, é isso, referente à profundidade de corte, a gente trouxe esses conceitos, aí no próximo vídeo a gente vai estar fazendo um cálculo referente a essas características, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!